Sabe até quanto o mercado autônomo pode faturar em apenas um mês? E olha, que eu não estou falando de um mercado gigante, eu estou falando de uma loja pequena, sem funcionários, 100% autônomo, onde você pode operar de acordo com o seu horário. E hoje, a Micro tem o maior faturamento do Brasil. E onde você pode abrir uma micromarket? Você pode abrir em condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping, metrô, muito mais. E tem franqueado nosso faturando até 100 mil reais. Ah, mas se você estiver pensando, esse negócio não é pra mim, eu nunca empreendi antes, calma, fica tranquilo, 80% dos nossos franqueados nunca tiveram negócio. É mais simples do que você pensa, a gente dá todo o suporte. O futuro do varejo é autônomo, seja dono do seu próprio negócio. Vem pra Micro, clique agora e fale com o nosso time. Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Eu Acorda Vascaínos bem cedinho nesse sabadão de véspera de jogo entre Vasco e Sport Recife, amanhã em Recife. Mas eu quero falar sobre um tema que me parece muito discutido nesse momento, que é a questão da zaga do Vasco. O Vasco está buscando zagueiros, tá aí para fechar e anunciar o Carlos Cuesta, precisa de mais um zagueiro e tem aí o nome do Saldívia, zagueiro chileno, como mais uma opção. Tinha o Natan, mas acabou que a coisa não deu certo, e acabou buscando o Saldívia, que foi um interesse lá atrás. O Fernando Diniz chegou a comentar sobre o nome desse jogador, sobre sendo um jogador que ele gostava. Mas são dois zagueiros com estatura baixa, 1,79 Cuesta, 1,80 para o Saldívia. Saldívia não está vivendo um bom momento no futebol chileno, não está bem. Companheiros jornalistas chilenos têm conversado comigo de que ele não está vivendo um bom momento, mas é um bom jogador. Jogador de qualidade, jogador de seleção, e como eu disse, Fernando Diniz gosta porque é um zagueiro construtor, né? Aquele zagueiro que vem de trás com a bola, consegue distribuir e tem velocidade pro jogo mais curto, de 30 metros. Quando você tem uma defesa mais avançada, né? Você acaba usando um zagueiro mais veloz exatamente para isso. Porque esse zagueiro veloz ele consegue antecipar qualquer necessidade, por exemplo, de uma bola esticada nas costas dele, ele consegue voltar, ele corre de costas, consegue correr de costas, e isso é muito importante. No entanto, a preocupação é quanto à altura, porque são dois zagueiros baixos. Por que será que o Fernando Diniz não gosta de um zagueiro galalau? Eu acho até que ele vai gostar, porque o Robert Renan é um zagueiro alto, é um zagueiro de boa estatura, e você pode compensar essa falta de estatura com posicionamento. Você pode, por exemplo, usar seus volantes. O Barros, por exemplo, é um volante alto. O Thiago Mendes não é um volante baixo. O próprio Jair é um jogador alto. Você tem a recomposição por conta do Pablo Verrete, que é um jogador também muito alto, que volta atrás. E zagueiro bom, mesmo com altura média, consegue ser capaz de segurar um atacante bom, um atacante alto. A valência da velocidade é a principal, da posição, da boa qualidade técnica, do bom passe, do bom posicionamento. Mas a questão envolvendo a altura, eu acho que um zagueiro, quando treinado, quando ele consegue marcar o seu oponente com as mãos, quando ele consegue antecipar, quando ele consegue treinar bem e ter uma boa impulsão, muita gente chega a comparar com o Mauro Galvão, mas o Mauro Galvão é um jogador excepcional, um jogador completamente diferente, era um jogador forte, era um jogador de bom posicionamento, que antecipava muito o seu oponente, e isso ajudava imensamente. Então o Mauro Galvão não é um jogador para se comparar, porque é um ET. A gente tinha um Gamarra, que era um atacante, que era um zagueiro, que não era muito alto, mas que marcava bem nas antecipações, que pelo alto conseguia se posicionar bem, conseguia antecipar as bolas. O próprio Gary Medel era um atacante, era um zagueiro de boa marcação nos atacantes e que conseguia segurar bem também aqueles que vinham de frente. É uma questão de posição e acho que é uma questão, acima de tudo, de treinamento. Acho que o Fernando Diniz não seria louco de pedir zagueiros mais baixos ou de privilegiar zagueiros mais baixos, não gostando da bola aérea. Claro que ele sabe disso, mas de repente você tem uma bola aérea boa com volantes mais altos e com zagueiros com condição de antecipação. O que ele faz é um jogo mais rápido, é um jogo mais de ligação. É claro que tudo isso é conjectura,
Tudo isso aqui é exemplo. A gente não pode achar que isso vai ser a regra. É claro que hoje no futebol a gente viu o Botafogo jogando contra o Vasco no meio de semana. Tinha lá o Cris e tinha o Arthur Cabral, que foram escalados pelo David Ancelotti exatamente com essa função, porque o Hugo Moura não é um jogador de muita altura, o Lucas Freitas também não é um zagueiro muito alto, mas mesmo assim, no início sofremos, mas depois acabou se equilibrando, porque aí você faz uma marcação mista, você faz uma marcação apoiada, você tem um jogador mais forte atrapalhando a evolução desse grande, e você tem um jogador um pouquinho mais alto por trás. Você pode ter também, eu me lembro na Copa de 2006, quando o Brasil tinha um problema na bola aérea e colocava o Kaká para ser o jogador isolado ali na grande área, para ser o base. Ele ia nas bolas, independente como, não marcava ninguém, ele apenas marcava a bola. Então eu acho que isso é uma questão de adaptação, de melhoria. É claro que a marcação não tem que ser na bola, tem que ser no jogador. Foi a falha que o Hugo Moura cometeu, inclusive no jogo de quarta-feira, porque ele foi marcar a bola, não marcou o jogador e o Arthur Cabral entrou livre. Então eu acho que não é uma preocupação que a gente tenha que ter. O importante é ter bons zagueiros de velocidade, zagueiros de boa valência física, que tenham resistência, que possam, porque hoje os atacantes são muito rápidos, a gente vê aí quantos atacantes rápidos, o Yuri Alberto no Corinthians, você tem o Caio Jorge no Cruzeiro, o próprio Hulk, apesar do tamanho, de ser um jogador forte, não é um jogador tão alto assim, mas tem velocidade também. Você tem o Pedro, ok, é um centroavante fora da curva, é um jogador muito diferenciado. Você tem o Everaldo, que é um jogador também mais limitado, mas tem o Germancano, que é um jogador mais alto. Você tem outros jogadores em outras posições que têm essa velocidade como principal característica. Eu acho que dá para se adaptar. Não vai ser o problema da altura que vai atrapalhar. O importante é o jogador ser bom. Alto ou não, o jogador sendo bom de bola, eu acho que isso pesa demais. Esperar que o Vasco feche logo esses dois zagueiros e que tenha condição de inscrevê-los até terça-feira para ter um elenco melhor numa janela boa do Vasco. O Vasco trazendo aí o Andrés Gomes, trazendo o França, que é um jogador, Matheus França, que é um jogador muito interessante, que se não tiver lesão vai ajudar demais. O próprio Thiago Mendes não está vivendo um momento bom, ainda físico, precisa melhorar, mas acho que vai ajudar. Esses dois zagueiros, o Robert Renan, que é um terceiro zagueiro, eu acho que tudo isso pesa e vai pesar bastante para que o Vasco possa fazer um resto de ano melhor. Tendo o jogo com o Sport, que é um jogo importante, que o Vasco precisa jogar competitivamente, não vai ter o Paulo Henrique, não vai ter o Titi, mas vai ter o Puma, que ligado pode ajudar, e o Barros, que é um ótimo reforço no meio de campo. Estou acreditando que a gente vai ter, a partir de agora, um ano melhor no Vasco, tá bom? Grande abraço, daqui a pouco tem o Faísca, tá on com o Jean Faísca. Tchau. Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!